Deus é um Deus incrível, que governa e reina sobre todas as coisas. E hoje vamos continuar a nossa série sobre Daniel, vamos aprender sobre oração, okay? Vamos olhar para o capítulo 9 de Daniel, mas vamos em especial atenção olhar para os primeiros versículos sobre a forma como Daniel ora. E o meu desafio para nós hoje é aprendermos com ele, na forma como nós oramos, para sermos abençoados. Há um poder incrível em oração. É a nossa ferramenta, é a nossa arma. É uma arma eficaz e poderosa que nós, creio eu, todos nós precisamos de continuamente estar a aprender, a manusear melhor e melhor esta arma poderosa que nós temos. E este acesso incrível a um Deus poderoso que nós temos. É um privilégio e ao mesmo tempo é um mistério. É uma coisa espetacular que Deus nos dá, este acesso direto a Ele, podemos falar com Ele e ouvir a sua voz a responder, a ver a sua mão em ação nas nossas vidas, é tremendo. John Piper disse uma altura, quando oramos ao nosso Deus Todo-Poderoso, podemos esperar ver o seu poder em ação. Acreditas nisso? Quando nós oramos ao nosso Deus Todo-Poderoso, podemos esperar ver o seu poder em ação. Podemos ver Deus a fazer mais em 5 segundos do que nós em 5 anos. Este é o privilégio, este é o Deus que estamos a falar hoje. Uma oração, um pedido ao nosso Deus, nós podemos ver Deus a fazer mais em 5 segundos do que nós em 5 anos, a lutar pelo que é que seja. Andrew Murray diz, a verdadeira oração se apodera do poder de Deus, alcança muito e verdadeiramente abre as portas do céu. Quero nos desafiar hoje. Hoje o meu objetivo primário é este, empolgar-nos para a oração. Empolgar-nos para aprendermos a orar e a buscar Deus, a buscar deste poder. Termos a noção que temos um céu aberto em cima de nós, que podemos vir a este Deus incrível e virmos com os nossos pedidos e termos a confiança que Ele nos ouve. Então vamos aprender com Daniel hoje, vamos ser desafiados por Ele hoje e vamos depois até fazer a Santa Ceia como quase uma resposta também a isto que vamos estar a aprender hoje sobre Daniel. Então, vamos passar muito tempo em Daniel 9, também temos outras passagens, mas se tiveres a tua Bíblia, abre em Daniel 9, porque vamos estar a ver alguns dos versículos, mas eu quero nos situar, quero nos dar um contexto assim rápido. Esta oração acontece ali logo no primeiro ano do reinado do rei Dário. Okay? O medo, não é? Lembram-se que Deus tinha aparecido ao rei Belsazar, lembram-se até da história da mão a pintar a parede, não é? E a escrever na parede e a dizer, Deus contou os teus dias do teu reinado e determinou o seu fim. Foste pesado na balança e achado em falta. O teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. E naquela mesma noite, nós vimos isso em capítulo 5, se não me engano, o rei Belsazar morre e o rei Dário apodera-se do reino. E ele nomeou 120 homens para governar o reino e 3 supervisores. Não é? E vimos essa história, capítulo 6, a história de Daniel, o Lich, trouxe-nos essa história ali na Cova dos Leões e vimos como Daniel foi colocado à prova pelo seu amor e a sua devoção a Deus. A única forma de o apanhar teria que ser qualquer coisa a ver com o seu Deus. E tentaram criar algo que o conseguisse apanhar. Mas vimos a fidelidade e a mão de Deus sobre a vida de Daniel. Mas vimos também que Daniel não se acovardou, não teve medo, mas foi... Capítulo 6, versículo 10 diz, quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. 3 vezes ao dia.
Janela aberta para Jerusalém. Orar e agradecer ao seu Deus. Esta oração situa-se nessa fase. E muito provavelmente esta oração é um indicador das orações de Daniel naquele momento. Okay? Então vamos aprender com a forma como ele estava a orar naquele momento. E o primeiro ponto que eu quero que nós aprendamos sobre oração, e aprendemos aqui, é sobre autoridade. Okay? Autoridade. No versículo 1, vamos só ler aqui uns primeiros versículos, mas diz assim: Dário, filho de Xerxes, da linhagem dos Medos, foi constituído governante do rei Babilônio. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a dissolução de Jerusalém iria durar 70 anos. Por isso me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Orei ao Senhor, o meu Deus, e confessei. Daniel tem uma resposta de oração, até de jejum, de súplicas, de se vestir em pano de seco e coberto de cinza. Ele tem uma postura de humildade e de vir ao seu Deus em resposta às Escrituras. Em resposta àquilo que tinha sido falado e profetizado pelo profeta Jeremias. Okay? Este é o ponto de partida para todos nós. Nós oramos a partir da palavra. E nós, graças a Deus, nós temos a palavra de Deus. Não é? Neste momento, ainda eles tinham as escrituras, as profecias estavam a ser escritas e o Daniel, ele lê coisas como estas em Jeremias 25:11. Toda a terra se tornará uma ruína desolada e essas nações estarão sujeitas ao rei da Babilônia durante 70 anos. Quando se completarem os 70 anos, castigarei o rei da Babilônia e a sua nação, a terra dos babilônios, por causa das suas iniquidades. Isto são verdades que Daniel está a ler e está a perceber. Está a falar dos 70 anos, está a falar daquilo que vai acontecer. Okay? É isto, então é esta a autoridade que ele está a buscar. Ele está a buscar das Escrituras, daquilo que Deus foi falando ao longo dos tempos. Jeremias 29:10, assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazer prosperar e não lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim e virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês. Deus tinha falado estas coisas. E diz aqui que quando Daniel, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a dissolução de Jerusalém iria durar 70 anos, por isso me voltei para o Senhor com orações. Oração parte da palavra. E eu quero nos desafiar nisso. A palavra tem que nos fazer entrar em oração e súplicas, em declarar verdades que estão aqui escritas, em buscar da vontade de Deus através da sua palavra. Oração não são simplesmente as nossas palavras, não são os nossos pedidos. Oração parte do princípio da palavra. É aqui que tudo começa. Então, se tu queres aprender a orar fervorosamente, poderosamente, conhece a palavra. Precisas de conhecer a palavra, precisas estar a desfrutar da palavra, a ler e a deixar a palavra vibrar no teu coração, porque isso vai provocar em ti oração. Vais olhar para coisas e vais estar a pensar: é isto que eu quero ver. Tu prometeste isto. É isto que eu desejo ver. O nosso amigo Ranjit, ele diz: quando a Bíblia fala, Deus fala.
É uma das frases que ele constantemente está-me a dizer. Quando a Bíblia fala, Deus fala. Eu ouço muitas vezes, eu sei que já disse isto, mas eu ouço muitas vezes pessoas a dizer: eu quero ouvir Deus a falar comigo. Olha, primariamente, a forma que Deus vai falar contigo é através da sua palavra. E a sua palavra vai ser o filtro de qualquer coisa que possa vir à tua cabeça. Eu ouvi Deus a falar. Está de acordo com a palavra? Porque a autoridade vem da palavra. O teu desejo de orar vem da palavra. As palavras que tu trazes devem vir a partir da palavra. Quando Deus fala, quando a Bíblia fala, Deus fala. Oração é uma conversa de dois sentidos. É uma conversa. Quem já esteve numa conversa onde apenas um fala? Passamos uma hora, estamos a tomar um café e 55 minutos daquela conversa foi apenas a outra pessoa a falar. Quem gosta de uma conversa assim? No final estás esgotado e estás a olhar para o relógio a pensar quando é que isto vai acabar. Não funciona, conversas não funcionam assim. Conversas funcionam quando é pelos dois sentidos, não é? Quando nós falamos e recebemos uma resposta. Olha, oração é exatamente isso. É nós a falar com o nosso Pai, nós a falar com o nosso Deus, mas é esperar que Ele fale connosco também. Então nós precisamos, logo de início, perceber: estás a passar tempo a deixar Deus falar contigo enquanto oras. Estás a envolver as Escrituras enquanto oras. Estás a trazer os teus pedidos, mas a deixar que Ele fale. Os teus ouvidos estão abertos para ouvi-lo a falar contigo. Daniel foi inspirado por aquilo que Deus tinha falado ao profeta Jeremias, e isso provocou nele uma oração. Isso trouxe dele um pedido. Sabem, alguns exemplos para isto que já, para mim, por exemplo, eu faço isto e fui desafiado, e nós de manhã fizemos isto. Usámos uma escritura, usámos Romanos 12 na reunião de oração para orarmos, lermos a palavra e deixar a palavra nos inspirar para a oração. Mas uma, por exemplo, muito forte para mim, há uns anos atrás, foi o Salmo 40. Só assim rapidamente. Eu lembro de estar a ler Salmos, e Salmos é um bom livro para ler quando estás a orar e a querer iniciar esta conversa. Mas eu lembro de estar a ler Salmo 40 e de repente entrar em oração. Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, nos que se afastam para seguir deuses falsos. Senhor meu Deus, quantas maravilhas tens feito. Sabem, eu lembro de estar a ler este salmo no meu tempo a sós e a sentir a necessidade do conforto de Deus, estar a passar por situações e de repente ler isto. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama e pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Isto levou-me para talvez 30 minutos naquele dia a orar. Deus, obrigado porque tu me tiraste de um poço de destruição. Obrigado porque eu estava na lama. Eu estava na lama. E tu me resgataste. Obrigado, Deus, porque tu me colocaste sobre a rocha. E eu lembro de estar a ler este salmo e a proclamar estas verdades. Deus, tu puseste um novo cântico na minha boca. Mas naquele momento eu também estava a orar: Deus, faz isto de novo. Deus, põe um novo cântico na minha boca, põe um hino de louvor a ti, para que muitos vejam isso e temam e confiam em ti. Estão a ver como nós podemos usar escrituras para orar?
Não usar as nossas próprias palavras, mas pegar na palavra. Deus, como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança. Deus, eu quero ser feliz. Deus, ajuda-me a confiar em Ti. Ajuda-me a pôr toda a minha confiança em Ti. Ajuda-me a buscar-te diariamente. Senhor meu Deus, quantas maravilhas tens feito. É um exemplo. Há muitos. Toda a Escritura, tu podes fazer isso. Pega, lê, começa. Deus, o que é que tu queres falar comigo hoje? Qual vai ser o tema da nossa conversa hoje? Mostra-me. Quais são os pedidos que tu queres que eu esteja a orar hoje? Não é? Eu lembro de estar a caminhar, já trouxe este exemplo, mas lembro de estar a caminhar na cidade de Penafiel e ao mesmo tempo estar com escrituras e ler sobre Jesus a chorar sobre Jerusalém. E eu estar no Sameiro, na altura, e olhar para o Penafiel. E começar a orar sobre o Penafiel. Deus, dá-me este amor por esta cidade. Dá-me compaixão por esta cidade. Dá-me amor por esta... Eu quero amar esta cidade como tu amas esta cidade. Eu quero buscar de ti para esta cidade, porque eu sei que tu tens compaixão por esta cidade, pelas pessoas desta cidade. Eu quero te desafiar mesmo. Olha para a oração como uma ferramenta de conversa e de buscar poder, mas de conhecer a Deus. Usa a palavra para transformar os teus tempos de oração. Começa, se não sabes por onde começa por Salmos. É fácil, pega, lê e traz a Ele constantemente. E então isto é o que acontece com Daniel, aquelas escrituras levam-no para orar. E diz, por isso me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas em jejum, em pano seco e coberto de cinza. E versículo 4 diz, ó Senhor, Deus grande e temível, que mantens a tua aliança de amor com todos aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. É incrível que Daniel, ele não começa logo a pedir, Deus, faz isto acontecer. Deus, eu quero ver Jerusalém a ser reconstruída. Deus, liberte-nos. Ele não começa por aí. Ele é impactado pelas Escrituras e vira logo o foco para quão incrível Deus é. Primeiras palavras que ele traz na sua oração. Ó Senhor Deus grande e temível, que mantens a tua aliança de amor com todos aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Daniel é desafiado pela palavra, mas ele entra logo com louvor e adoração ao seu Deus. Começa trazendo honra e glória a Deus. Começa por colocar a perspectiva certa no lugar. Quando Jesus ensina sobre a oração, ele não faz o mesmo. Ele diz, vocês orem assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Não é o que ele diz? Quando comecem a orar, levantem os vossos olhos para aquele que está a conversar com vocês. Percebam o mistério e o privilégio que vocês têm. Quando nós entramos em oração, nós entramos perante, isto é um mistério, porque nós entramos perante um Deus temível, todo-poderoso, 100% santo, que não tolera pecado, que conhece todas as coisas, conhece-nos a nós intimamente, melhor do que nós mesmos. Então nós temos o privilégio e o mistério de poder entrar na presença deste Deus enorme. Ao mesmo tempo, é um mistério porque Ele é mais íntimo do que qualquer outra pessoa. Ele é tão grande, tão majestoso e ao mesmo tempo Ele sussurra aos nossos corações. Ele conhece os nossos corações. Ele sabe os nossos pensamentos. A Bíblia diz que Ele até sabe as nossas orações antes de nós mesmos, os nossos pedidos antes de nós mesmos. Há 8 bilhões de pessoas no mundo e Ele conhece de ti intimamente, a todo momento. É um privilégio e um mistério quando nós entramos em oração ao nosso Deus.
é a coisa mais fenomenal que nós podemos fazer. E ao mesmo tempo eu acho que é a coisa que muitas vezes nós mais desvalorizamos. Pensamos, será que eu consigo 5 minutos do meu dia para entrar em oração, meu Deus? Olha, nós devíamos estar a pensar, será que eu consigo encaixar 8 horas de trabalho? Porque eu quero passar o meu dia a orar. Eu quero passar o meu dia a contemplar o meu Deus. Eu quero passar o dia a ouvir a sua voz. Isto é um privilégio tão grande, tão incrível. Sabem, reuniões de oração são o maior desafio das igrejas e eu não consigo entender muito isso. Eu creio que reuniões de oração deveriam ser dos sítios onde há mais pessoas. Porque estamos a orar ao nosso Deus, em família, como corpo, como igreja, em contato direto com Deus, mas ao mesmo tempo eu acho que nós desvalorizamos. Não percebemos o privilégio e o mistério que Deus nos dá. Daniel, ele entra em louvor. Deus tão grande e temível que mantens a tua aliança. Começa a louvar com tudo o que ele tem. Verdadeira oração faz-nos levantar os nossos olhos. Faz-nos olhar acima dos nossos problemas. Faz-nos ver além daquilo que nós conseguimos ver naquele momento. Amigos, eu sei que todos nós, se calhar, podemos dar este testemunho. Quantas e quantas vezes nós entramos em oração, cercados de problemas e situações, e saímos com os nossos olhos levantados. Há qualquer coisa de profundo e misterioso quando nós entramos em oração com o nosso Deus. Eu quero aprender mais disto. Eu estou a falar de algo vindo de uma pessoa que tem muito para aprender sobre oração, muito. Mas eu quero mais. Isto é um privilégio que nós temos. E depois ele entra ele admite, ele confessa. E é mesmo engraçado, esta é até uma oração mais de confissão. Ele vem. Até vamos ler alguns dos versículos. Versículo 5. Daniel a orar. Nós temos cometido pecado e somos culpados. Temos sido ímpios e rebeldes e nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. Não demos ouvido aos teus servos e os profetas que falaram em teu nome, aos nossos reis, aos nossos líderes e aos nossos antepassados e a todo o teu povo. Senhor, tu és justo e hoje estamos envergonhados. Sim, nós, o povo de Judá, de Jerusalém, todo Israel, tanto os que estão perto como os que estão distantes, em todas as terras pelas quais nos espalhaste, por causa da nossa infidelidade para contigo. Ó Senhor, nós, os nossos reis, nossos líderes, nossos antepassados, estamos envergonhados por termos pecado contra ti. O Senhor, nosso Deus, é misericordioso e perdoador, apesar de termos sido rebeldes. Não te demos ouvido. Senhor nosso Deus, nem obedecemos às leis que nos deste por meio dos teus servos, os profetas. Todo Israel transgrediu a tua lei e se desviou recusando a te ouvir. Por isso as maldições e as pragas escritas na lei de Moisés, servo de Deus, têm sido derramadas sobre nós porque pecamos contra ti. Cumpriste a palavra preferida contra nós e contra os nossos governantes, trazendo-nos grande desgraça. Versículo 13, conforme está escrito na lei de Moisés, toda essa desgraça nos atingiu e ainda assim não temos buscado o favor do nosso Senhor, nosso Deus, afastando-nos de nossas maldades e obedecendo à tua verdade. E continua. Vez após vez, Daniel leva muito a sério o pecado de Israel. Ele admite. Ele tem as Escrituras, ele está a olhar para aquilo que Deus tinha vindo a falar. E ele diz, nós temos cometido pecado, nós somos culpados, nós estamos envergonhados. Nós estamos envergonhados porque pecamos contra ti. Todo Israel transgrediu a tua lei e se desviou.
Daniel até parece que dá um amém, ele concorda com Deus. Por isso, todas estas maldições, estas pragas, escritas na lei de Moisés, servo de Deus, têm sido derramadas sobre nós. É justo, porque nós temos vivido desta forma. E tu tinhas dito que ias fazer isto. E é justo. É por essa razão, é por isto que nós estamos a sofrer isto, é pelo nosso pecado, pela forma como nós temos vivido. Tu cumpriste a tua palavra, Deus, trazendo-nos grande desgraça. O Senhor não hesitou em trazer desgraça sobre nós, pois o Senhor nosso Deus é justo em tudo o que faz. E ainda assim nós não temos dado atenção. Quanto tempo é que nós passamos a fazer este tipo de oração também? Eu sei que nós somos santos, agora que às vezes pecam. Eu sei que a nossa identidade mudou. Já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Sei que estamos livres e perdoados do nosso pecado, mas muitas vezes ainda deixamos a carne governar. Somos desobedientes. Fazemos as coisas pelas nossas próprias vontades. E quantas vezes é que nós vimos a Deus em arrependimento? Olhando às vezes para situações difíceis da nossa vida e perceber, será que há aqui qualquer coisa que tem a ver com a forma como eu estou a viver? Mas Deus não é um Deus mau. Não é, mas é um Deus justo. Um Deus que quer que nós vivamos nos seus caminhos. E há graça, há perdão, mas precisamos de vir a Ele. Jesus, ao ensinar, o que é que Ele diz? Não é? Pai nosso, estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E depois diz, perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem. E não nos deixes cair em tentação. Eu não sei quanto a vocês, muitas vezes eu oro, leio essa oração, estou a pensar, e perdoa-nos os nossos pecados como nós também perdoamos os outros. E eu penso, quem é que eu tenho que perdoar? Não penso que... Será que eu preciso de pedir perdão? Não, Jesus já me perdoou. Quem é que tem sido mau para mim e eu preciso de perdoar? O dedo acusador vem. Aquela pessoa disse aquilo. Pronto, vou-lhe perdoar. Isto aconteceu, vou-lhe perdoar. Mas este versículo, Jesus ensina primeiro, na hora assim, perdoa-nos os nossos pecados. Oração traz humildade. Verdadeira oração traz humildade. Faz-nos perceber quem nós somos, faz-nos perceber quem Ele é e faz-nos abrir o nosso coração. Quantas vezes já não orei olhando para as Escrituras, que miserável de homem eu sou. Obrigado, Deus, pela tua graça. Que miserável de homem que eu sou. As coisas boas que eu quero fazer eu não as faço. As coisas más que eu não quero fazer eu as faço. Que miserável de homem eu sou. Obrigado, Jesus, pela tua graça. Obrigado, Jesus, pelo teu amor. Mas é importante nós fazermos este exercício. Importante, antes da Santa Ceia, confessar os nossos pecados. Sim, Jesus, estamos gratos pelo teu sangue. Sim, Jesus, estamos gratos pelo teu corpo que foi pregado naquela cruz. Sim, Jesus, obrigado pela tua graça. Jesus, desculpa por eu ter vivido desta forma. Desculpa por estar a fazer isto. Deus, Jesus, liberta-me desta tentação. Liberta-me disto que nos tem criado escravidão. Jesus, eu quero pedir perdão. Jesus, perdoa aquela pessoa, obrigado porque tu me perdoas-me a mim. E então eu tenho que perdoar aquela pessoa, porque estamos todos no mesmo barco. Precisamos de viver desta forma. Sabem, graça flui de oração. Quais são as pessoas, estava a pensar isto,
Quando olhamos ou pensamos em heróis de fé, e alguns, se calhar todos nós conhecemos, heróis de fé em oração, pessoas de oração, quais são normalmente uma das características principais deles? Estava a pensar um bocado nisso esta tarde. Normalmente há um sorriso na cara, constante. Normalmente são muito graciosos. Graça flui constantemente das suas palavras. Normalmente há uma situação qualquer e eles vão dizer, vamos orar. A primeira resposta deles é essa. Não é? Já pensaram nisso? Estava com o Ranjit na Índia, é um homem de oração. Sabem? Vou-me desviar um bocado, mas sabem? Eu tenho um problema no meu joelho, já toda a gente sabe que eu falo dele, já toda a gente está farto de ouvir. Preciso ser operado. E às vezes tenho dores neste joelho. Eu fui para a Índia com o meu irmão, e estava ali com o joelho todo inchado quando cheguei à Índia. Estava um bocado, sabem, com pena própria. O meu joelho, isto é tão difícil. Os sacrifícios que uma pessoa faz pelo reino. E depois olhei para o Ranjit, e nós conhecemos o Ranjit. E nós sabemos as limitações que ele tem. Aquele homem, ele caminha muitos mais quilómetros do que eu alguma vez caminhei ao dia. Ele anda por todo lado, ele não para quieto. Estamos constantemente a dizer que ele tem que parar. Ele caminha por todo lado, ele sobe escadas, ele desce escadas, ele vai para aqui, ele vai para acolá. Eu acho que nunca vi o Ranjit sem um sorriso na sua cara. A dizer coisas como louvado seja o Senhor, e ele mete os braços no ar. Estamos a cantar canções e ele está a dançar por todo lado, todo feliz. Há algum motivo, estamos a ter uma conversa, a falar qualquer coisa, ele diz, vamos orar. Para a conversa, vamos orar. Vamos orar sobre isso. Eu estou no Zoom semanalmente com ele, ele para-me as conversas várias vezes. Vamos orar. Vamos orar sobre isto. É alguém que aprendeu um truque sobre oração. Alguém que aprendeu a ser feliz nas circunstâncias que tem. É alguém que percebe a graça e a bondade de Deus. Homens e mulheres de oração são diferentes. E eu não sei quanto a ti, mas eu quero ser assim. Eu quero ser alguém que contagia pessoas à minha volta. Que inspira fé nas pessoas à minha volta. Que trago alegria às pessoas à minha volta. E como é que nós fazemos isso? Eu acho que o principal segredo é uma vida de oração. É deixar Deus constantemente a moldar os nossos corações. Então, Daniel vem e eu vou terminar, vou encurtar isto porque vamos para... Mas vou só finalizar. Daniel vem em arrependimento, ele traz, e é engraçado porque Daniel, nós já temos ouvido a história de Daniel, um grande homem de Deus, mas repararam que todas as coisas aqui ele coloca nós, ele não diz, aquele povo tem sido desgraçado, é por eles que nós estamos nesta situação. Não, ele diz, nós temos pecado, nós estamos envergonhados, nós estamos colocados nisto. Sabem, nós precisamos ser mais assim. Nós precisamos ter compaixão uns pelos outros. Orar uns pelos outros. Perceber, nós também precisamos da graça de Deus. Nós também precisamos do perdão de Deus. Quando tu lembras de alguém que precisa de voltar para Jesus, ora por ele, mas ora com gratidão pela vida que tu tens em Jesus e percebe, não, obrigado Jesus pela tua graça sobre a minha vida, e aquela pessoa também precisa da tua graça, também precisa do teu amor. Ora por eles dessa forma, com graça, com amor. E depois de tudo isto, Daniel, com a autoridade das Escrituras, consciente do Deus incrível que ele tem, trazendo todas as suas falhas e colocando aos pés dele. Ele, versículo 15,
a 19. Ele diz: ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo do Egito com mão poderosa e que fizeste para ti um nome que permanece até hoje, nós temos cometido pecado e somos culpados. Agora, Senhor, conforme todos os teus feitos, afasta de Jerusalém, da tua cidade, do teu santo nome, a tua ira e a tua indignação. Os nossos pecados e as iniquidades dos nossos antepassados fizeram Jerusalém e o teu povo objeto de zombaria para todos os que nos rodeiam. Ouve, nosso Deus, as nossas orações e as súplicas do teu servo. Por amor de ti, Senhor, olha com bondade para o teu santuário abandonado. Inclina os teus ouvidos, ó Deus, e ouve. Abre os teus olhos e vê a desilusão da cidade que leva o teu nome. Não te fazemos pedidos por sermos justos, mas por causa da tua grande misericórdia. Senhor, ouve. Senhor, perdoa. Senhor, vê e age. Por amor de ti, meu Deus, não te demores, pois a tua cidade e o teu povo levam o teu nome. Que oração, Daniel. Cheio de fé, cheio de confiança, de certeza, com as escrituras da oração de Salomão na sua mente. Ouçam isto, 1 Reis 8. Salomão diz o seguinte: quando pecarem contra ti, esta é a oração de Salomão, quando pecarem contra ti, pois não há ninguém que não peque, e ficares irado com eles e os entregares ao inimigo, que os leves prisioneiros para a sua terra, distante ou próxima, se eles caírem em si na terra para a qual tiverem sido deportados, e se arrependerem e lá orarem, pecamos, praticamos o mal e fomos rebeldes, e se lá eles se voltarem para ti de todo o seu coração e de toda a sua alma, na terra dos seus inimigos que os tiverem levado como prisioneiros, e orarem voltados para a terra que deste aos teus antepassados, para a cidade que escolheste e para o templo que construí em honra ao teu nome, então desde os céus, o lugar da tua habitação, ouve a sua oração e a sua súplica e defende a sua causa. Perdoa o teu povo que pecou contra ti. Daniel está, janelas abertas, virado para Jerusalém, sabendo as Escrituras. E ele vem com uma oração demonstrando como tem pecado, como tem se afastado e está a viver num momento onde o povo já foi todo separado, todo dividido. Ele está na Babilônia, ele está numa terra distante, mas sabe com toda a confiança que se eles voltarem para Deus de todo o coração e de toda a alma, se eles voltarem, orarem para a terra, olhando para a terra e desde os seus antepassados, para a cidade que escolheu, para o templo que construiu em honra ao seu nome, e então, ao fazer isso, Deus iria responder. Que os teus olhos estejam abertos para a súplica do teu servo e para a súplica de Israel, do teu povo, e que os ouças sempre que clamarem a ti, pois tu escolheste dentre todos os povos da terra, para serem a sua herança, como declaraste por meio do teu servo Moisés. Escrituras a ajudar Daniel a orar com fé. Daniel é audaz. E nós não temos tempo para entrar agora no resto, mas os próximos versículos traz a resposta. Até agora foi Daniel. Agora os versículos de 20 para a frente é a resposta de Deus. E o que é incrível é que logo no versículo 21 diz o seguinte: enquanto eu ainda estava, isto é Daniel a falar, enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio voando rapidamente para onde eu estava, à hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e me disse: Daniel, agora vim para dar-lhe percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu lhe trouxe porque você é muito amado. Deus ouvir a oração do seu povo. Assim que você começou a orar, Deus enviou uma resposta. E está a falar dos próximos tempos. Há várias interpretações diferentes, mas na realidade está a apontar para Jesus.
E nós hoje podemos celebrar Jesus, que veio para morrer por nós, para ressuscitar, para vencer a morte uma vez por todas, para chamar para si um povo, para podermos fazer parte da família de Deus, para podermos louvá-lo e conhecê-lo intimamente. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Esta é a verdade sobre a oração. Amigos, vamos aprender a orar? Vamos nos entusiasmar com a oração? Vamos nos deleitar na sua palavra? Mateus 18 a 19, digo-lhes a verdade, tudo o que vocês ligarem na terra será ligado nos céus, e tudo o que vocês desligarem na terra será desligado nos céus. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isto lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Acreditas nisso? Então nós precisamos de crescer em oração, de buscar mais do poder de Deus, um céu aberto sobre nós. E podemos orar e ver respostas imediatas. Talvez estejas a orar e a pensar, eu ainda não vi a resposta. Mas a palavra nos diz que Deus é 100% fiel. E os seus caminhos são os bons caminhos. Então nós precisamos manter os nossos olhos fixos nele. Não nas circunstâncias, não nas respostas, nele. Confiando que ele sabe o melhor. E a resposta virá no seu tempo. E quando for, vai ser perfeito. Essa é a nossa confiança. Quando nós vimos em oração a ele, é colocar tudo nas mãos dele e dizer, meu Pai, eu confio em ti. Faz a tua vontade. Então vamos celebrar a Santa Ceia e vamos usar isto um bocado como um filtro. Vou pedir ao grupo Louvor, vai nos guiar numa canção de louvor. E como eu falei aqui, vamos virar o nosso foco no nosso Salvador. Vamos levantar os nossos olhos, vamos declarar vitórias incríveis sobre Cristo e Cristo crucificado, sobre este Evangelho incrível que nós agora conhecemos, que foi-nos dado pelo facto de agora estarmos na nova aliança, porque Jesus veio e morreu e ressuscitou por nós. Vamos louvá-lo com tudo o que nós temos. Okay? Isso é o primeiro passo. E depois vamos ter um tempo de oração e depois vamos tomar a Santa Ceia.